Aloha, sejam muito bem-vindas ao canal Onda Quântica. Aqui quem vos fala é Selva Salerno, trazendo mais um vídeo, mais uma pílula. E hoje eu quero falar sobre um tema bem interessante. Provavelmente você já ouviu falar quando a pessoa diz assim: você tem que parar de sentir com a razão e começar a pensar com o coração. Pensar com o coração. Mas será que isso funciona? O que acontece? E o que tudo isso tem a ver com o meu futuro, com traçar as minhas metas e objetivos? Calma, vou explicar o que acontece em tudo isso. Muito bem. Quando a pessoa diz pensar com o coração, significa você pensar de uma forma diferente. Geralmente, o nosso pensamento do nosso dia a dia, quando você para pensar alguma coisa, é o que a gente chama de pensamento de cima para baixo. Na verdade, o chamado top-down, né? E quem traz essas ideias de top-down e bottom-up, de baixo para cima, é o Leonard Mlodinow. Provavelmente você já deve ter visto algum livro dele, o Subliminar, o Andar do Bêbado, e o outro eu tenho ele aqui, Elástico. Eu gosto muito desse livro, é muito bom, ele é sensacional. Ele é um físico que se apaixonou, pela neurociência, pela psicologia. Então, hoje ele segue essa linha. Então, ele traz esses dois conceitos. Ele fez uma pesquisa, obviamente, toda pesquisa científica, e ele explica nas suas obras, em todas elas, que nós temos formas diferentes de pensar, e isso de fato acontece. Então, quando você está exaurido, quando vamos dizer assim, o seu racional está cansado, ou quando você está sobrecarregado, obviamente, quando você não é, vamos dizer assim, posto em alerta, que aí você termina cedendo essa atenção para a amígdala, para o sistema límbico, mas não. Quando você está, vamos dizer assim, parou de pensar, é que entra uma forma de pensamento diferente. Lisa Barrett, que também é uma outra psicóloga, se não me engano, acho que ela é canadense, estadunidense, uma coisa assim, ela traz aquela questão da introcepção e da propriocepção enfim, muito parecido com Porges, que traz a neurocepção, é quando nós começamos a perceber determinadas formas de manifestação perante uma informação, perante uma situação, que não é o pensamento, é como se o nosso corpo falasse. E é aí que entra essa ideia de que eu estou falando por meio do meu coração, da minha emoção, A interocepção é a propriedade que você tem, que todos nós temos, de escutar o nosso batimento cardíaco, de perceber a nossa temperatura, inclusive até emoções e sentimentos geradas pelas sensações, que isso é o caminho, que a gente tem até perceber o que acontece no nosso entorno ou inclusive perceber o que acontece com nós mesmos. E quando você começa a entrar nessa percepção, que você deixa de lado a sua razão, determinadas partes do teu cérebro começam a entrar em ação, principalmente o modo difuso de pensamento, trazido por Barbara Oakley, que é uma fantástica educadora, e traz uns livros muito legais, principalmente nessa questão de como estudar, como utilizar o cérebro para estudar mais, enfim, ela traz isso. Mas eu sei que está parecendo meio complicado, então eu vou te explicar como isso funciona de uma forma mais didática. Vamos lá. Imagina que você vai ouvir uma filarmônica, uma orquestra. Então você chega lá, tem o maestro, tem os músicos, tem um ambiente, o local onde você vai escutar tudo, que tem que ter uma acústica, ideal. Obviamente tem as partituras, as músicas, tudo isso, inclusive eu vou, se Deus quiser, logo para o Candlelight, que é enfim, um show
onde os músicos, né, eles tocam à luz de velas, é muito legal. Muito bom, super recomendo. E, e aí, quando você chega lá, você senta, você percebe que o maestro está se preparando, né? Então, essa questão mais estrutural, né, mais racional, de ver a partitura, o tempo, tudo bonitinho, na batuta, tudo bonitinho, sai de cena. Então, ele deixa lá os músicos, né, larareando, tocando cada um pouquinho assim, outro lá, né. Então, quando o o regente, o maestro regente, ele sai de cena, é como se fosse o córtex saindo de cena. Porque o nosso córtex, ele é o nosso maestro, ele opera tudo, né, de forma racional, obviamente, ele opera tudo, o que que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, como é que eu vou planejar, como é que eu vou apresentar, quem que vai fazer o quê, como, quando, quanto tempo, qual é o prazo, tudo isso, quem rege tudo isso é o nosso córtex. Então o córtex sai de cena. E aí ficam os músicos. E aí o músico começa a tocar uma melodia, e aí outro músico lá, um violino, o cello começa a acompanhar o violino, e aí começa a ir, né, outro os violões, ou enfim, né, os trompetes, dependendo, se tem metais, se não tem, enfim. E aí vai cada um tocando, e quando você vê, está todo mundo inventando uma música nova, brincando, né, vamos brincar de criar alguma coisa. O nosso cérebro funciona assim. Os músicos seriam o modo difuso de pensamento, né? A música que se gera naquele momento de descontração, de criatividade, eh, seria esse pensamento bottom-up, né? O tipo de pensamento, o tipo de criação naquele momento que não é racional, e o ambiente no qual está se tocando, que está se propiciando essa, vamos dizer assim, essa frequência, é a DMN, né, a rede de modo padrão. É nesse momento que o cérebro empresta, né, vamos dizer assim, a redes, né, várias partes dele, para que juntamente nesse modo difuso e eh, essa forma de pensamento flexível, se crie, obviamente, eh, aquilo que é novo. Então, se percebe, né, você termina percebendo a partir das, das sensações, né, das emoções e tudo, porque não é uma coisa que eu vou gerar a partir do meu pensamento lógico, é uma coisa que brotou, como se fosse um insight, como se fosse uma intuição, né? Então, tudo isso, né, é uma coisa que não vem da razão, vem da emoção. Então, você está criando, você está pensando com o coração. Você está pensando de uma forma diferenciada, a partir da percepção. E por que com o coração? Porque é o coração que faz essa leitura, percebe o ambiente, as coisas estão acontecendo antes do nosso cérebro. Existe um eixo entre os dois e antes do nosso cérebro se percebe tudo isso. Mas o que tem a ver o meu eu do futuro com tudo isso, meu duplo, Selva? É nesse momento que você se conecta, vamos dizer, com a esfera dele. Você se conecta com o seu futuro. É nesse momento que você começa a planejar. É nesse momento que você começa a entender como você manifesta esse futuro, como você cocria, como dizem os espiritualistas, né? É nesse momento que você começa a trilhar metas e objetivos para você chegar onde você quer chegar. Então, sim, de fato, podemos pensar com o coração. É claro, a gente não pensa diretamente com o coração. É uma forma de dizer que existe uma maneira diferente de você pensar, que não é com a razão, né? Que parte do nosso corpo, do nosso sentir, da nossa emoção. Eh, e o que que é esse sentir? Sentir muitas vezes é frio na barriga, né, você sente, um aperto. Então, são coisas que o corpo está ditando as regras antes da parte racional, que é o nosso córtex, que é o nosso Einstein que pensa.
E sim, quando você está nesse momento, quando você ativa esses modos, esses processos, essas redes, né, quando você ativa tudo isso, sem o maestro regente, deixando de lado tudo isso, você consegue se conectar. Sabe, então quer dizer que esse maestro não serve para nada? Muito pelo contrário. É ele que vai ditar quando você sentir, quando você conseguir perceber, entender essa percepção, o que está acontecendo. Ele que vai dizer, olha, que tipo de ritmo que é, que música pode ser, tudo isso quem fala é o nosso córtex, o nosso lado mais racional. Então, a sacada do negócio, a ideia do negócio, não é você deixar um ou outro, não, é saber exatamente em que momento você utiliza um e em que momento você utiliza outro. Esse aqui você utiliza para se conectar com o seu eu do futuro. E esse aqui você utiliza para você agir no seu dia a dia. Porque não adianta você viver da esfera do universo, da esfera da manifestação, da concreção. Não, você tem que partir para ação. Quem não faz, né? Quem não faz, toma. Não sei se vocês me entendem. Então, quem não faz gol, leva gol. Vamos dizer assim, né? Futebolisticamente falando. E é isso, gente. Então a gente tem que ter essa noção de que sim, podemos nos conectar com esse lado muito mais sutil, mas de nada adianta você se conectar com isso se você não dá forma, porque a nossa realidade é completamente diferente desse mundo paralelo, né, do nosso eu do futuro, do mundo das ideias, né, das ideias de Platão, ok? Então a gente tem que trazer sim para a nossa realidade, ok? Aproveitando tudo isso, eu queria te dizer o seguinte, se você quiser entender um pouco mais, né, sobre como todos esses processos funcionam, já sabe, né, o link está aqui embaixo, jornada sensório, eu quero aplicar isso na minha vida, porque eu quero ser mais criativo, quero ver as oportunidades, né, as oportunidades, gente, estão aí o tempo inteiro. O dinheiro está aí o tempo inteiro, né, o que mudam são os bolsos, então, o que muda é a forma como a gente lida com isso. Né? A paz, a tão sonhada paz. Sabe aquela pessoa que chega e diz assim: eu quero paz, eu quero estar tranquilo? Então, a jornada sensório te ensina isso e muito mais. E queria te fazer um convite para uma aula gratuita que eu darei, obviamente, de forma reservada no dia 17 agora, nessa quinta-feira, onde eu vou explicar a teoria do desdobramento do tempo, que é bom, eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, mas especificamente é uma entrevista que o Jean-Pierre Gagné deu, e que eu gostaria, assim, de trazer a vocês e explicar como tudo isso que ele fala se associa com o nosso cérebro, a nossa mente, principalmente com o nosso subconsciente, ok? Então, se você quiser, já sabe, o link está aqui embaixo, é só você entrar lá no grupo e no dia 17 você vai receber o link, a gente vai abrir o Zoom e a gente vai se conectar, conversar, enfim, ok? Então é isso. Gratidão por estar aqui. Compartilhe esse vídeo com quem precisa, principalmente para quem você quer levar lá para nossa aula, ok? E a gente volta a se ver amanhã em mais um episódio do podcast Onda Quântica. Grande beijo no coração. Aloha! Até lá!